Caros alunos, a gente estudou na aula anterior, em relação à Segunda Guerra Mundial, esses antecedentes, ou seja, aquilo que causou, aquilo que veio antes da Segunda Guerra Mundial, que se alastrou ali de 1939 a 1945. Nós compreendemos inicialmente que a Segunda Guerra Mundial nada mais foi do que uma continuidade da primeira, porque muitos assuntos, entre aspas, que não ficaram resolvidos após o final da Primeira Guerra, elas desencadearam nessa situação da Segunda Guerra Mundial. Então a gente citou, por exemplo, aquele chamado Tratado de Versalhes, que foi um tratado elaborado após a Primeira Guerra, após o término da Primeira Guerra, onde a Alemanha é quase que responsabilizada por tudo de ruim que aconteceu, né? Então ela teve que pagar os prejuízos, ela ficou humilhada, né? E o povo se revoltou. Depois, na Alemanha, você tem o nascimento, o grande apogeu do nazismo de Hitler, né? Esse grande comandante negativo mundial, né? Que tinha plenos poderes, pleno domínio do povo alemão, que o idolatrava, e ele foi um cara que levou a Alemanha praticamente a provocar uma Segunda Guerra Mundial. Mas o povo alemão já estava muito descontente, foi muito humilhado com esse chamado Tratado de Versalhes, porque a Alemanha ficou reduzida, entre aspas, a quase nada, teve que eliminar ou dizimar o seu poderio militar, não poderia ter mais do que um determinado número de armamentos, de soldados, de militares, ele teve que pagar financeiramente muitas multas, muitas taxas, né? Então, isso são motivos que levaram a um desencadeamento dessa Segunda Guerra Mundial. Então, a gente diz, né, os historiadores falam, que são fatos que ocorreram pós a Primeira Guerra, que ficaram entravados, que ficaram engasgados ali no meio do povo alemão, e que acabou depois com o surgimento desse grande líder que foi Adolf Hitler, sendo um dos maiores causadores dessa Segunda Guerra Mundial. Uma outra questão que a gente tem, que está citando aqui nesse texto para nós agora nessa aula, é a chamada Guerra Civil Espanhola. Por que a gente chama Guerra Civil? Porque não é uma guerra da Espanha com outro país, né? São dois grupos fortes dentro da Espanha que brigam pelo poder. E o que a gente quer destacar aqui, dentro desses dois grupos fortes existentes dentro da Espanha, os chamados nacionalistas, né? São grupos rivais existentes dentro da Espanha, os conservadores e os nacionalistas. Veja bem, o que acontece? Grupos de fora, como por exemplo a Itália de Mussolini, o nazismo de Hitler, apoiam um lado. O outro grupo, formado pelos ingleses, pela União Soviética de então, apoia o outro grupo. Então isso é uma demonstração de força de poder mundial, de força de poder bélico, tá? Tudo isso faz florescer, faz nascer essa guerra que se desencadeia a partir de 1939. Leiam esse texto sobre essa questão da Guerra Civil Espanhola que vocês vão compreender isso. Então você tem dois grupos fortes brigando pelo poder dentro da Espanha, mas que na verdade não fica só dentro da Espanha. Os grupos que existiam no mundo naquele período, na época, basicamente ali, mais predominantemente na Europa, você tem alemães de um lado, com o apoio dos italianos, e você tem os ingleses de um lado, com o apoio da União Soviética, até mesmo os Estados Unidos, né, que é um outro grupo. Então eles manipulam esses dois grupos que existiam dentro da Espanha, né? A gente tem um pedacinho aí para vocês poderem entender. Nós tínhamos assim dois grupos com projetos muito distintos, dividindo a sociedade espanhola. De um lado, os nacionalistas,
formado pelos monarquistas que queriam o retorno de um determinado rei, né? Proprietários de terra, exército, igreja apoiavam, e de outro, trabalhadores urbanos e camponeses, organizações sindicais e diferentes grupos políticos de esquerda, que formavam grupos republicanos. Então, dois grupos de pessoas, dois grupos de cidadãos espanhóis que brigavam pelo poder, os chamados nacionalistas e os chamados republicanos, né? E esses grupos, cada um sendo apoiado, ou pela Alemanha e Itália, ou por Inglaterra e União Soviética. E são esses grupos que vão se formar, que é o tema que eu gostaria de abordar com vocês aqui, para vocês ficarem cientes, as alianças da Segunda Guerra Mundial. Quem apoiou quem? Então a gente tem, segundo nos contos dos historiadores, e esse é um caso mais recente nosso, né, os chamados países do eixo. O que são esses países do eixo? São os países cujos governos são totalitários, são autoritários, né, como o de Hitler, com o nazismo na Alemanha, com o de Benito Mussolini, com o fascismo na Itália. E aí tem uma série de outros países que vêm em segundo plano, que apoiam a Alemanha e apoiam a Itália, né, como por exemplo o Japão, que foi muito forte também dentro desse chamado eixo. Então, nas alianças da Segunda Guerra Mundial, é bom que vocês identifiquem eixo, países autoritários, países com governos fortes, e os aliados de outro lado. Quem são os aliados? Inglaterra, principalmente os líderes principais, Inglaterra, União Soviética e Estados Unidos. Então são grupos opostos, grupos rivais que vão brigar, que vão lutar ao longo dessa Segunda Guerra Mundial. Na próxima aula a gente vai abordar todo o desenrolar da Segunda Guerra. Até numa última aula a gente vai ter a fase final, que é quando tem aquela questão das bombas atômicas lá em Nagasaki e Hiroshima, no Japão, tá? Nessa próxima aula a gente vai ver que tem uma primeira fase, uma segunda e uma terceira fase. Na primeira fase o eixo vai ganhar, depois na segunda fase, na terceira fase, os aliados passam a predominar. Então até aqui é bom que vocês entendam isso. Esses fatores que causaram essa Segunda Guerra, né, desde lá Tratado de Versalhes, a própria queda da Bolsa de Nova York, com a queda do capitalismo, a própria situação da Alemanha, o advento, o surgimento do nazismo, essa liderança do Hitler, esse expansionismo do Hitler em querer aumentar cada vez mais seu território, esse pensamento até em dominar o mundo, e de que a raça alemã, a raça ariana deveria predominar sobre todos, né? O apoio de Benito Mussolini a Hitler, também um governo autoritário, um governo forte dentro da Itália, né? Essa guerra civil espanhola que serviu como demonstração de poder dos dois lados na Europa, né? Uma guerra civil entre duas situações que existiram de pensamentos dentro da Espanha, entre os republicanos e nacionalistas. Então, são fatores que nos levam à formação desses grupos, né, que desencadeiam o grande desenrolar da Segunda Guerra Mundial. A gente tem eixo de um lado, os aliados de outro. Inclusive, depois, mais à frente, o Brasil vai se aliar a esse grupo dos aliados, tá bom? Essa é uma história que a gente vai contar um pouco mais à frente. Então, na próxima aula, a gente vai abordar esse desenvolvimento todo da Segunda Guerra Mundial, né? A primeira fase, a segunda fase e tal. Depois, no final, a gente aborda essa questão das bombas de Hiroshima, bomba de Nagasaki, conforme ela ocorreu, tá bom? Leiam atentamente esses textos, respondam as perguntas, vocês vão conseguir responder com facilidade, porque não são perguntas difíceis, tá? É o suficiente nessa primeira fase, nesse primeiro momento, para vocês entenderem esse desencadear, esse surgimento dessa guerra, que foi tão maléfico para a humanidade, né? E tendo, na verdade, a gente sabe, como grande
mentor, como um grande desencadeador, foi Hitler, que causou muitos males à humanidade com seu pensamento de expansionismo, de levar o seu povo alemão a grandes proporções, aumentar muito o território alemão e, inclusive, provocou o chamado Holocausto, que é a eliminação de judeus, a perseguição aos gays, aos homossexuais, aos ciganos, aos negros, né? Mas principalmente ao povo judeu, onde a gente tem uma marca muito negativa na história mundial com esse chamado Holocausto, que é a morte de muitos judeus em campos de concentração na Alemanha. Isso foi algo muito negativo e que vai ficar marcado para sempre na história. Vocês vão ler isso sempre nos livros de história, não só nos livros de história, mas nos livros em geral, assim, da humanidade, esse grande desastre que Hitler causou naquele momento. Pessoal, é isso daí. A gente volta então na próxima oportunidade, dando continuidade a esse assunto da Segunda Guerra Mundial. Tá bom? Um grande abraço para vocês, fiquem bem junto de suas famílias e até uma próxima oportunidade. Até lá, galera!